E aí, pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Marcelo, vocês conhecem, né? Tô aqui no nosso escritório no Sesgapa pra gente ir trabalhando do jeito que dá dentro dessa pandemia. Bom, o vídeo é porque eu acredito que quem acompanha o meu perfil no Instagram e Facebook e tal, viu que essa semana nós começamos um projeto novo, o kainon.com.br, que é um projeto de gestão esportiva voltado para escolas de futebol. E existe uma ideia de que os textos passem a ser vídeos. Então a gente tem que começar a treinar, né? Na vida tudo é treino, tudo é prática. Bom, sei também, a gente sabe também, que é uma dificuldade às vezes parar para ler um texto. Então a ideia é que a gente possa passar isso por vídeo. Hoje eu estou fazendo um teste. Não sei se vai ficar bom. Mas quero passar para vocês o que eu escrevi no último texto. É um material que eu acredito que seja muito importante para quem está procurando formação de atletas, né? Para quem busca uma escola de futebol com esse objetivo, para quem busca uma escola de futebol com esse objetivo, principalmente, tá? Mas mesmo que tu não tenha objetivo de formar um atleta, é bom que se tenha alguns cuidados com a escola de futebol do teu filho. Então a pergunta que eu fiz lá no nosso texto, no meu texto, é como escolher uma boa escola de futebol para o teu filho, tá? Então, traçando um paralelo para para o colégio do teu filho, o que normalmente a gente espera? Boas instalações, material didático suficiente, professores qualificados especializados, com boa reputação e comprometidos. Esses são alguns pontos que eu escolhi, que eu e a minha esposa juntos escolhemos na hora de definir qual era a escola regular da minha filha, em qual colégio nós colocaríamos a Isadora. Até porque quando a gente vai para o ensino público, por mais que a gente saiba que o ensino público ele já foi pago porque é pago com os nossos impostos, fica sempre aquela impressão de que parece que o professor está dando aula te fazendo um favor. Não são todos, mas a gente sabe que tem alguns que estão ali por não ter uma outra possibilidade, né? Pelo imediatismo. E não adianta a gente dizer que não, porque infelizmente é assim que funciona. Não deveria, mas é assim que funciona. Bom, nas escolas de futebol acontece parecido. E isso faz a gente acabar repensando algumas coisas. Porque quando tu tá no público, o professor assim, eu tô ganhando pouco. O que eu sempre digo, tu faz de conta que me paga e eu faço de conta que te dou aula, né? E não dá para negar que normalmente nesse tipo de serviço os melhores profissionais evitam. Os melhores profissionais estão em melhores estruturas. Então esse é um dos pontos que eu citei no nosso material lá. E ficou uma dica. Escolha uma escola de futebol que tu possa pagar, né, e cobrar pelos resultados, cobrar pelo serviço que está sendo entregue para ti. Porque afinal, se tu tá buscando formação, tu tá investindo no futuro profissional do teu filho. No colégio, quando tu coloca ele no colégio particular, tu pensa a mesma coisa. Eu quero um ensino melhor para que ele possa passar no vestibular e virar médico, engenheiro, advogado, seja lá, que ele esteja melhor preparado para os desafios da vida dele. A escola de futebol ela precisa ser tratada dessa mesma maneira, tá? Eu penso que a escola de futebol ela precisa ensinar. Primeira coisa, ela conseguir ensinar o teu filho e não ser um time para competir. A competição faz parte? Faz parte.
mas ela não pode ser o principal. E para isso, as boas escolas de futebol elas vão te apresentar uma sequência pedagógica de treinamento, uma sequência pedagógica dentro das categorias dela, para que tu tenha uma ideia do que esperar em cada fase. Para que para que se respeitem as fases de aprendizagem das crianças. Por isso é tão importante que se tenha um profissional de educação física dentro da escola de futebol. É o profissional que estudou e se preparou para ser professor. Ah, mas a escola de futebol não pode ter treinador? Pode. A escola de futebol pode ter um treinador, alguém que tenha feito cursos para ser treinador de futebol. O ex-jogador que se especializou, foi fazer curso CBF Academy, como eu fiz, e outros que tem por aí. Porém, ele não pode atuar sozinho. Lembrem, treinador de futebol não pode atuar sozinho. Estagiário não pode atuar sozinho. Tem que haver o profissional de educação física formado atuando 100% do tempo. É lei, não fui eu que inventei, é lei e ela precisa ser respeitada. E tu ter um profissional que estudou as fases de aprendizagem da criança, ele vai respeitar algumas limitações da criança e vai conseguir mensurar se aquela criança ela ainda está numa fase onde tu pode exigir tal atributo dela, ou ele vai entender que ela não está pronta. Então são momentos que precisam ser respeitados. O ideal é que a escola te apresente uma grade curricular, certo? Do mesmo jeito que tu sabe lá o que teu aluno vai aprender na primeira série, da primeira ao nono ano, no ensino fundamental, depois no ensino médio e assim vai indo. Por isso é tão importante esse professor de educação física. Eu acredito que o treinador também é importante. Ter o ex-jogador que se tornou professor ou o ex-jogador que se tornou treinador, ele vai conseguir contribuir na formação do teu filho. Mas eu acredito que ele é mais determinante ali dos 14 anos para cima. 13, 14 anos para cima, já é legal tu ter um treinador com essa outra vivência. Até porque a gente precisa se preocupar muito com a especialização precoce. Isso é assunto para um outro vídeo. Não é para agora, porque nós precisamos de um vídeo todo para falar da especialização precoce. Então o que eu coloco? Nas idades iniciais, ter o professor de educação física para que ele possa passar esses conceitos iniciais e principalmente que a criança não tem vício ainda. Né? Existem capacidades físicas, psicológicas, cognitivas dentro de cada faixa etária que elas precisam ser respeitadas. Tá? Então, a segunda dica que eu deixo para vocês é verifique as certificações dos professores da escola de futebol do teu filho. Afinal, tu tá pagando. E é bom a gente conseguir entender o que é custo-benefício. Às vezes tu tá pagando um valor um pouco mais baixo, mas o ginásio não é tão bom, tem parede muito perto, é um ginásio perigoso, o professor não está formado, não tem o responsável técnico, e o responsável técnico ele tem que ser formado em educação física, então ele tem que ter licenciatura plena ou bacharel. Professor que tem só licenciatura, ele não pode atuar em academias e não pode atuar também em escolas e clubes. Tá? Esse é um detalhe que às vezes ele não fica bem claro. Mas é um cuidado. Isso é legislação também. Foi mais ou menos isso que eu escrevi lá no nosso texto. Agora de cabeça não sai às vezes tão bem, mas espero que tenha ajudado e possa te ajudar. Um avião aqui do lado do Sesgap. E possa te ajudar a escolher uma boa escola de futebol para o teu filho. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado. Falou? A gente se vê. Abraço.